Bolsonaro volta ao ataque contra o sistema eleitoral. A gente sabe que o que ele quer não é melhorar a qualidade do voto do Brasil, que é apenas ensejar um golpe, mas eu quero saber do senhor se a resposta das instituições está adequada, porque eu vejo isso com muita preocupação. Isso está inscrito nos códigos brasileiros como crime. Por que o Bolsonaro continua se dando o direito de assacar contra a democracia dessa forma tão desabrida? Bom, Fábio, Isabelle, o Bolsonaro tem cometido crimes desde que assumiu a presidência, né? Ele já cometia antes como deputado, mas aqui na presidência ele está fazendo isso com absoluta liberdade, diz o que quer, faz o que quer e deixa de fazer também aquilo que a Constituição determina, né? Então nós estamos vivendo sob um regime anticonstitucional, né? Em que o presidente e seus ministros eles militam contra a Constituição e os direitos e garantias que estão lá. É grave também que os ministros façam isso. Nesse filme que você passou aí, um pouquinho antes de começar a tertúlia, você mostrou vários dos ministros e agentes do governo fazendo coisas contra a Constituição, cometendo crimes sérios, né? Na semana retrasada, foi a vez do ministro da Defesa, que revelaram duas jornalistas do Estado de São Paulo. Ele teria mandado um recado por meio de um intermediário ao presidente da Câmara, dizendo que se não houvesse a decisão que ele gostaria que o Congresso tomasse com relação ao voto, né, aquela questão do voto impresso, não haveria eleição em 2022, não haverá eleição em 2022. Isso aí é um crime de responsabilidade, está previsto na Lei 1079 de 50, que é a lei que regulamenta os crimes de responsabilidade do presidente, dos ministros de Estado, dos ministros supremos e dos membros do Congresso. E esse crime, ele é passível de processo, o Fábio e Isabelle, sem necessidade de autorização da Câmara, não precisa nem passar pelo Congresso. Esse crime, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, quando o presidente da Câmara, o Arthur Lira, recebeu essa ameaça, veja só que coisa interessante, ele interpretou como sendo um recado do próprio Bolsonaro, tanto é que ele afirma que foi fazer uma reunião com o Bolsonaro e teria dito ao Bolsonaro, ao presidente, esse que ocupa a função de presidente, teria dito a ele que não contasse com a sua colaboração para uma ruptura institucional. Ora, imediatamente, no dia em que saiu a notícia no Estado de São Paulo dessa reportagem das duas jornalistas, eu esqueci o nome delas agora, mas seria interessante até citar, porque eu acho muito importante quando a imprensa faz um trabalho bonito como esse que você, Fábio, Isabelle, todos vocês fazem aqui no TV Democracia. Mas o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Roberto Barroso, ministro supremo também, ele então teria dito pelo Twitter que ele teria conversado com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara, que teriam negado esse fato. Entretanto, as jornalistas confirmaram, e o próprio jornal em que foi veiculada a notícia, confirmaram que esse fato ocorreu, e esse fato não foi negado publicamente pelo presidente da Câmara. Qual era a atitude esperada do presidente da Câmara quando recebeu essa ameaça? Era imediatamente determinar que fosse instaurado um processo de impeachment contra o ministro de Estado, não é? Porque ministro de Estado não se comunica com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. O ministro de Estado se comunica com o presidente. No desmentido que o ministro da Defesa fez, Fábio e Isabelle, ele se apresenta como um porta-voz das Forças Armadas. Ministro da Defesa não é porta-voz das Forças Armadas. Isso também é crime. Ele é apenas um auxiliar da presidência na elaboração de políticas públicas que são determinadas pela Constituição. Então, uma coisa vai se agravando cada vez mais. Quer dizer, então houve uma omissão do deputado Lira. Essa omissão é agravada pelo fato, veja só, como ele interpretou isso como uma mensagem do presidente que foi conversar com ele, então essa omissão é agravada pelo fato de ele ter nas suas mãos mais de 120 pedidos de impeachment
que referem exatamente esses crimes. Exatamente esses crimes. Então, ele está sabendo muito bem do que se trata. E ele, como funcionário de Estado, funcionário público, ele tem o dever. As leis brasileiras dizem que qualquer pessoa, diante de um fato criminoso, elas podem tomar uma atitude, mas quem é do Estado, quem é funcionário do Estado, tem o dever de tomar uma atitude. E esse dever também tinha o ministro Barroso. Porque, sinceramente, o Fábio e Isabelle, sem críticas pessoais, mas aqui abordando uma questão que é muito importante, a gente precisa chamar atenção para essa questão. Quando você toma ciência de um crime, você não vai perguntar para o criminoso se ele cometeu ou não o crime. Você manda na hora investigar e processar. Então está havendo uma omissão. A República Brasileira está muito boa de chats, de posts, de lives, mas está carente de atitudes sérias que devem ser tomadas, porque quem assume uma função pública, seja ela qual for, não está aí para decidir o que vai fazer ou não vai fazer. A Constituição diz o que tem que ser feito e as leis dizem o que tem que ser feito. Aqui em São Paulo, vocês viram na semana passada, por uma questão muito menor desse ativista político, que é uma pessoa simples, que é um entregador aí de aplicativos de celular, por uma questão muito menor, foi decretada uma prisão sem absoluta necessidade, não é? Inclusive, a Academia Paulista de Direito emitiu uma nota crítica a esse tipo de atitude, que é a atitude que persegue os movimentos populares, não é? Mas aqui foi decretada a prisão. Agora, um ministro de Estado comete um fato gravíssimo, um atentado contra a democracia brasileira, um crime que está tipificado, quer dizer, está descrito na lei de 1079 de 1950, que é a lei dos crimes de responsabilidade, e nenhuma atitude se tomou com relação a essa pessoa, não é? Então, vocês viram aí nos filmes que todos os ministros têm feito isso. Né? Inclusive ministros que já saíram do governo, saíram por questões políticas e não por essas questões. Ele continua no governo e nenhum processo se inicia com relação a essa pessoa. Quer dizer, essa subserviência brasileira a essas autoridades, quer dizer, essas pessoas que abusam da autoridade, é muito séria. E isso precisa acabar, né? Isso precisa terminar. Então, as coisas não estão boas, né? As coisas não estão boas em termos de resposta das instituições. Vocês vejam, não sei se eu estou me alongando muito, mas vocês vejam. Fique à vontade. Lá nos Estados Unidos, o Trump, nós sabemos disso, a imprensa americana noticiou isso com toda clareza. Ele quis dar um golpe de Estado. Ele só foi impedido porque as instituições disseram não. Então, nós estamos esperando as instituições dizerem não aqui no Brasil. Não é? Se não houver esse não imediato, nós vamos ter muitos problemas em 2022. Né? Nós estamos já diante de um regime anticonstitucional e disso para a supressão das eleições é apenas um passo muito pequeno diante de tudo isso que já está acontecendo no Brasil. A gente estava falando sobre prevaricação. No caso do presidente da Câmara, já até por uma decisão da ministra Carmen Lúcia, uma decisão liminar, não é prevaricação, é outra coisa, né? Ele tem o juízo de oportunidade, que ele pode usar como quiser. Agora, no plano moral, no plano político, é um desastre, né? Claro, porque é um crime. Não é apenas uma questão política. Com todo o respeito, quer dizer, essa interpretação da ministra Carmen Lúcia é exatamente nesse sentido dessa tradição do direito brasileiro de blindar as figuras de Estado. Isso não tem cabimento numa democracia. Na democracia, quem que tem que ter proteção é o povo. As autoridades não têm que ter proteção, elas têm que estar sempre sob vigilância. É isso que é o cerne da democracia. Não é? Bom, agora, vocês devem lembrar, a gente conversou sobre isso em maio, na verdade, quando a gente ingressou com a ação para a declaração da incapacidade do Bolsonaro. Essa ação está lá no Supremo, ela não depende de autorização da Câmara, e ela depende de andamento a ser dado pelo Supremo. Né? Está lá com o relator, o ministro Gilmar Mendes, uma pessoa muito respeitável em termos de conhecimento, e temos muita segurança de que ele vai dar andamento a isso, porque é uma das soluções plausíveis para esse impasse. Né? Agora, processo contra ministro de Estado, o próprio Supremo, o regimento interno do Supremo prevê
que os ministros podem instaurar o inquérito, né? O ministro Dias Toffoli instaurou um inquérito que está em andamento, designou, inclusive, como relator o ministro Alexandre de Moraes, e está em andamento, aquele dos ataques ao Supremo, os atos antidemocráticos. Estranhamente, o ministro, o Procurador-Geral da República, arquivou essa investigação sobre os atos antidemocráticos, não é? Porque, estranhamente, eu digo, do ponto de vista jurídico, porque esses atos prosseguem. Ontem o presidente participou dos atos, anteontem participou dos atos, a toda hora, a todo minuto, ele participa e fala contra as instituições e contra a democracia.